Essa é a nossa terceira mensagem, vai ser também a última mensagem da nossa série chamada Cristão Fake. Quem conseguiu acompanhar as duas primeiras aí? A maioria conseguiu, né? A gente ministrou de manhã, no culto da manhã e também no culto da noite. E essa é a terceira mensagem. Se você não conseguiu acompanhar, elas estão lá no YouTube, você pode acompanhar essas mensagens lá e certamente vão ser bênção aí para a sua vida. Então aqui tem um roteiro daquilo que nós trabalhamos. A primeira mensagem nós falamos das disciplinas interiores. Então nós abordamos em especial o tema da meditação. Mas as disciplinas interiores envolvem também a oração, o jejum e o estudo da palavra. Então, o que a gente tem falado aqui é que um cristão fake, um cristão falsificado, falso, vamos dizer assim, é um cristão que não pratica essas disciplinas, nem as disciplinas interiores, nem as disciplinas exteriores e também não pratica as disciplinas comunitárias. Então, muitas vezes nós nos tornamos esse cristão nominal do IBGE, onde nós professamos ser membro de uma determinada igreja, um membro de uma igreja evangélica, mas na verdade isso não muda o nosso interior, não muda a nossa vida e nem as nossas ações exteriores. Então é por isso que a gente está falando nesses termos aqui. Na semana passada, nós falamos das disciplinas exteriores e falamos da simplicidade, né? Falamos da vida simples. Também envolve a solitude, a submissão e o serviço. Essas são as disciplinas exteriores. E essa foi uma mensagem que eu julgo bastante importante na semana passada, quando nós falamos de vida simples, a necessidade que nós temos de simplificar a nossa vida para que possamos responder de uma forma muito melhor aquilo que Deus deseja para nós, aquilo que Deus espera do nosso comportamento como seus filhos e como cristãos. E hoje, queridos, nós vamos falar de disciplinas comunitárias. Então tem a ver com aquilo que nós fazemos uns com os outros, em comunidade. E nós temos a confissão, a adoração, a orientação, e nós vamos falar especificamente aqui, com mais ênfase, sobre a celebração. E a primeira frase que eu quero trazer para você aqui é a frase de um dos ícones aí na história da igreja, Agostinho de Hipona. Ele fala o seguinte: um cristão deveria ser um aleluia da cabeça aos pés. Ele está dizendo que um cristão verdadeiro, ele é alguém alegre, ele é alguém feliz, da cabeça aos pés. Ele deveria ser alguém que celebra, que demonstra felicidade. E nós vamos entender por quê. Então, aqui é uma primeira reflexão a respeito dessa disciplina. Alegria. E você é uma pessoa alegre? Pergunta para o seu vizinho, para a sua vizinha. As mulheres estão em maioria hoje aí. Pergunta para a sua vizinha aí, irmã. Você é uma pessoa alegre? Responde agora para ele ou para ela aí. Sim ou não? Mais ou menos? Um pouco emburrado, amargurado, azedo? Ou feliz, alegre? Tomara que sim, né? Porque a gente vai ver na história da Bíblia o quanto esse é um tema especial para o povo de Deus. O povo de Deus é um povo feliz, tem motivos para estar alegre, independentemente da circunstância, do momento da vida que ele está passando. Nós temos motivos de sobra para celebrar e por isso estamos aqui, amém? Por isso saímos da nossa casa numa noite como essa, fria, muitos talvez não tiveram essa coragem, né, de sair num vento desse. E você teve essa coragem, glória a Deus pela sua vida. Muitos estiveram aqui hoje de manhã também em nosso culto. Isso é importante, meus irmãos, porque estamos aqui para celebrar. É um culto de celebração. Isso significa que estamos aqui alegres pelos feitos de Deus, pelo caráter de Deus. Não só por aquilo que Deus faz, e isso tem a ver com o louvor. Nós louvamos por aquilo que Deus faz, mas adoramos a Deus por aquilo que Ele é. A nossa adoração está calçada no caráter de Deus. Então, quem é Deus? Com base no caráter bondoso, benigno, amoroso, perdoador, gracioso de Deus, nós o adoramos, nós celebramos. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. E olha só, quando os anjos anunciam o nascimento de Jesus, eles anunciam exatamente esse momento de grande alegria. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Então eles anunciam essa notícia feliz
e alegre. Nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor. Essa é uma mensagem de alegria, essa é a mensagem do Evangelho. Evangelho é boa notícia, Evangelho é celebração de algo que nos deixa absolutamente, profundamente felizes. Esse termo Evangelho vem daquela expressão quando os antigos iam guerrear, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nada para comunicar, por exemplo, uma derrota ou uma vitória no campo de batalha. Então ele tinha os mensageiros. E quando tinha, por exemplo, uma vitória, o mensageiro era incumbido então de correr, cavalgar, para poder avisar a cidade que o exército havia vencido. E ele talvez caminhava ou viajava dias para chegar no lugar e poder avisar: nós vencemos. E ele chegava na montanha, já avistando a cidade, já começava a anunciar e declarar essa boa nova, esse evangelho: nós vencemos, vitória. E quando nós temos esse termo evangelho na Bíblia, é exatamente essa mensagem, uma notícia de alegria: nós vencemos, Jesus venceu. São boas novas de grande alegria, e isso precisa nos encher de alegria. João 15:11, Jesus está dizendo para os discípulos: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então o que eu estou ensinando para vocês é para que vocês sejam felizes, para que vocês estejam cheios de alegria, para que a alegria de vocês seja completa. Então se alegrem, se regozijem, celebrem ao Deus da sua vida, ao seu Salvador, ao seu Senhor, celebre a Ele. Será que você tem motivos para celebrar o Senhor? E é triste como muitas vezes as nossas reuniões públicas, comunitárias, mas parece um velório, parece que a gente está celebrando um morto, mas não é essa a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho fala de um Deus vivo, e é o que diz essa imagem aqui. O que é essa imagem, meus irmãos? É um túmulo vazio. A gente sempre vê uma imagem como essa aí na época da Semana Santa, né? No período ali da Páscoa, a gente está acostumado a ver essa imagem que mostra o túmulo vazio. Ele ressuscitou, essa é a boa notícia. Ele ressuscitou, Ele está vivo, se alegre, vá contar para todos: Ele ressuscitou, Ele está vivo. Meus irmãos, nós precisamos nos alegrar com as verdades do Evangelho, nós precisamos nos alegrar com aquilo que a Bíblia diz que nós recebemos por meio do ministério da obra de Cristo. E também, fui para trás ao invés de ir para frente. Aqui tem uma imagem que eu gosto. Na verdade são várias imagens, vários quadros que eu não sei o nome do autor, mas ele pintou, chama Apocalipse Ilustrado. Se você colocar lá no Google, colocar assim, Apocalipse Ilustrado, você vai ver várias pinturas, ou desenhos, eu não sei, mas de alguém que olhou os textos do Apocalipse e desenhou esses textos. Então são maravilhosos. Eu gosto muito desse aqui. Lá em Apocalipse 19, fala desse cavaleiro do cavalo branco. E aí, meus irmãos, nós podemos ver o final da história. Nós temos um livro que nos conta, que dá um spoiler do final dessa história. E o final dessa história é que ele vem como vencedor. É que ele vem montado num cavalo branco. Na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Seus olhos são como chamas de fogo. Da sua boca sai uma espada afiada para julgar as nações. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o governador máximo da terra. Não temas, não há o que temer. Essa é a boa notícia. Ele ressuscitou, Ele vive e Ele voltará em majestade e glória. Ele aqui entrou em Jerusalém montado num jumentinho, mas no final do livro está escrito que ele virá montado num cavalo branco, e ali é um símbolo de poder, de autoridade. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós professamos, e isso é motivo de alegria para nós. E é por isso que a disciplina da celebração, ela é o norte para todas as outras.
É aquilo que nos motiva a orar, é aquilo que nos motiva a jejuar, é aquilo que nos motiva a confessar, a estar sozinho, a fazer uma devocional, a ter uma vida em santidade, a buscar a Deus, porque estamos alegres num Deus que nos salva, que nos perdoa, que nos aponta a direção. Mas, meus irmãos, mesmo diante dessa realidade, mesmo diante dessas verdades que nós, como seus filhos e filhas, como povo eleito, temos, talvez essa seja uma imagem que represente melhor a gente. Alguém ansioso, preocupado, triste, cabisbaixo, amargurado, deprimido, preocupado. E eu não estou dizendo que a nossa trajetória não vai ter preocupação, não vai ter estresse, e vão ter alguns, na verdade. Mas, tantas vezes, o retrato da nossa vida é esse. E nós não demonstramos alegria, nós demonstramos insegurança, fragilidades. Essa semana a gente viu quantas pessoas, tristes, desesperançadas, por causa do resultado das eleições, por exemplo. E por mais que faça parte desse processo todo, esse momento de luto e de superação, meus irmãos, por favor, nós professamos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que está no controle. Nós sabemos o final dessa história. A nossa esperança não vem de alguns resultados terrenos, momentâneos, circunstanciais. A nossa esperança, a nossa segurança vem do Senhor dos Exércitos. Ele está no controle. Ele tem tudo sob a sua demanda, sob o seu domínio. Ele é o governador máximo da terra. Por isso ele diz: não temas. Não andem ansiosos, não andem preocupados, não andem cabisbaixos, não andem revoltados, se alegrem, se alegrem. E meus irmãos, esse é o nosso desafio. Nós vivemos num mundo difícil, com tantas informações que recebemos, com uma avalanche de pressões de todos os lados, não é verdade? E a gente se pega tantas vezes sem dormir, preocupado. A gente se pega brigando com alguém da família. Quantos grupos, desfeitos, quantas amizades desfeitas, quantas pessoas bloqueadas, silenciadas no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Não é verdade, gente? É uma realidade para nós. E a gente se esquece de colocar os olhos no lugar em que deveríamos estar focados. Então, olha só. A celebração é formada pela liberdade em relação à ansiedade e à preocupação. Se nós andarmos ansiosos e preocupados, nós não temos liberdade para celebrar. Na verdade, nós estamos amargos, amargurados, deprimidos. A gente vem para um culto público, por exemplo, cansado, desanimado, desconectado, sem saber o que está acontecendo, sem prestar atenção nos detalhes. Deus está falando, Deus está suprindo, Deus está fazendo. E a gente tem uma oportunidade de dar um glória a Deus e não fala, ou de cantar alto, de se prostrar, de receber uma oração no momento de um apelo, e vai, e recebe, e celebra, está feliz, Deus está fazendo, Deus não saiu do trono, Ele continua reinando, Ele continua tendo domínio sobre todas as coisas, e a gente não consegue ter essa liberdade da adoração, essa liberdade da celebração, porque estamos amarrados nas preocupações, amarrados nas circunstâncias da vida, e isso, meus irmãos, é um câncer que nos corrói, que nos maltrata e nos mata espiritualmente aos poucos. Olha o que diz Salmos número 30, 11 e 12. Você pode ler comigo? Dá para você enxergar aí essa letrinha? Dá para ler, né? Vamos comigo? Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Será que você poderia cantar com esse salmo, como salmista, e dizer: o Senhor me deu salvação, o Senhor trocou o meu pranto por dança, a minha veste de lamento por veste de alegria, eu posso me alegrar, há esperança para mim, eu sou um pecador resgatado pelo sangue do Cordeiro,
E essa é uma noite de Santa Ceia, nós vamos ceiar juntos e vamos declarar que o sangue dele nos lava, nos limpa, nos justifica e nos permite entrar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Meus irmãos, pare e pensa, existe algo mais poderoso do que isso? Se você crê nisso que eu acabei de dizer, existe uma alegria maior do que essa? Existe uma satisfação maior do que essa? E por que nós andamos ansiosos por decisões terrenas? Preocupados, revoltados, desiludidos, desamparados, desesperançados por circunstâncias do caminho. Eu gosto muito, já preguei algumas vezes sobre esse texto, Tiago no capítulo 1, que é uma epístola maravilhosa. Tiago está escrevendo para o povo que está na diáspora, está fugindo da perseguição do império, e eles estão sendo presos, torturados, mortos. E lá no versículo 2 do capítulo 1, Tiago diz assim: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Gente, fiquem felizes porque vocês estão passando por provações. Estão querendo matar vocês, prender vocês, decapitar vocês? Se alegrem porque vocês estão passando por isso, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Então ele está dizendo, se alegre porque o Deus está tratando o seu caráter. Isso gera perseverança, e essa perseverança gera integridade em você. Quantos de nós queremos ser íntegros, mas não queremos passar pelas provações, ou não enxergamos a mão de Deus nas provações que passamos? E ao invés de ter uma atitude de adoração, de persistência, a gente murmura, a gente se torna um maledicente, e fala mal, e reclama, e se torna alguém amargurado. Você já viu pessoas passando por uma enfermidade, e a mesma pessoa passa pela mesma enfermidade, mas algum passa pela provação, por essa enfermidade, e sai dessa enfermidade, desse período difícil, desse recorte, pior, mais azedo, mais amargurado, mais reclamão, mais chato. Mas alguém pode passar por essa prova, uma enfermidade difícil, uma má notícia, e permitir que o Espírito de Deus vai trabalhando, purificando, refinando, e ela se torna alguém melhor, mais madura, mais íntegra, mais doce, mais maleável, mais tratável, mais amável, mais serva, porque ela permitiu que esse período difícil trabalhasse no coração dela. A gente tem essas duas opções. A maturidade, a integridade, o crescimento não é automático na nossa vida. Nós precisamos ter uma postura. Então o Tiago está falando, se vocês tiverem uma postura certa, vocês vão passar pelas provações, mas essa provação vai te fazer uma pessoa melhor. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Quando a gente entender isso, nada vai tirar a nossa celebração. A celebração é o centro de todas as disciplinas espirituais, como eu falei para vocês. Em Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito. E você sabe esse versículo de cor, não é? E sabe dizer que uma das partes do fruto do Espírito é a alegria. Amém? Amor, alegria. Uma das partes do fruto do Espírito, ou seja, uma das consequências do Espírito de Deus em você é deixar você uma pessoa mais alegre. Alguém que entendeu que a alegria não é circunstancial, a alegria é fundamentada, baseada, construída na bondade, no caráter de Deus. E isso muda tudo. Isso muda todas as coisas. E a gente, quando entende isso, nós vamos perseverar nas disciplinas. E o contrário é verdadeiro. Se a gente não tem alegria, fatalmente nós vamos falhar nas disciplinas espirituais. Quantos já tiveram essa experiência de começar uma devocional e aí você vai bem uma semana e na segunda semana você já desiste, você já para? Não, vou começar uma vida de oração, eu vou fazer jejum, mas aí você começa e para. Você não continua. Então, aqui nós aprendemos que a alegria é esse combustível, mantém esse motor funcionando. Se você celebra, se você entende o que está acontecendo espiritualmente, isso te dá energia e força para você continuar. Isso te dá energia, isso te lubrifica para que você continue exercitando e crescendo por meio das disciplinas espirituais. Então, nós precisamos olhar para o lugar certo. É por isso que eu botei esse olho aí, esse olhão bonito aí, ó. Precisamos olhar para o lugar certo, queridos.
E eu quero te perguntar para onde você está olhando, o que você está enxergando? Os seus problemas, o tamanho dos seus problemas ou o tamanho do seu Deus? É meio clichê isso, né? Você já ouviu? Mas é verdade, queridos. A gente fala muito de Davi e Golias. Todos achavam Golias um gigante invencível, mas menos Davi, porque Davi olhava primeiro para o tamanho de Deus. Quem era Deus? Quem é esse incircunciso filisteu afrontando o Deus de Israel? Quem é você, cara? Então, os olhos dele estavam em outra dimensão. O mesmo caminhão, se você olhar de frente para ele, ele é enorme. Agora, se você olhar ele de cima de um avião, de um helicóptero, sei lá, de qualquer lugar, de cima de um prédio, aquele caminhão agora se torna pequeno. Então depende da perspectiva. Dependendo da forma e do local que você está olhando um determinado problema, ele vai ser enorme, intransponível. Isso vai te amargurar, isso vai te deixar ansioso, isso vai te deixar preocupado, isso vai te deixar doido. E vai te prender, você não quer adorar, você não sente vontade de estar no culto, de estar com seus irmãos, você não quer participar desses momentos, você tem muitos problemas para resolver e para se preocupar, e isso começa a te consumir. Então a gente vai falar aqui bem rapidamente, vou ser rápido, de dois aspectos importantes, duas perspectivas de viver e também de pensar. E eu quero que você abra comigo, por gentileza, no livro de Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso número 4. Por gentileza, fica com esse texto aberto, tá bom? Filipenses capítulo número 4, mas está aqui na frente também, você pode acompanhar comigo. Olha só o que o apóstolo Paulo fala para essa igreja em Filipos. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Eu acho maravilhoso isso aqui, gente. A forma como ele repete, né? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, outra vez vou dizer, alegrem-se. Vou repetir, alegrem-se. Estou repetindo, gente, é para vocês entenderem. Você percebe que ele faz essa ênfase. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Agora olha só o que diz o 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então ele está dizendo, se alegrem. Se alegrem. Outra vez eu estou dizendo para vocês, se alegrem. Mas como, apóstolo Paulo? A coisa está difícil. Como? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas orem. Coloquem seus pedidos diante de Deus. Apresente tudo ao Senhor. Meus irmãos, não quer dizer que nós não vamos ter problemas, não quer dizer que nós não vamos ter dificuldades, não quer dizer que nós não vamos ter dilemas, nós vamos ter para vender, né? De sobra, temos muitos, mas nós sabemos onde eles estão. Nós colocamos aos pés do Senhor. Nós entregamos e descansamos no poder de Deus. E olha o que acontece no verso número 7. Você pode ler comigo? Olha só que maravilhoso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que bênção, hein, queridos? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Isso aqui é um estilo de vida, irmãos. É uma nova maneira de viver. Não quer dizer que você vai ser uma pessoa despreocupada, sem responsabilidade, sem compromisso. Não é isso. Mas você descansa. E você consegue provar de uma paz que excede todo o entendimento humano. O homem não consegue entender. Mas existe uma paz, que é a presença de Deus, que também é parte do fruto do Espírito, em nós, e isso nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós precisamos experimentar isso, queridos. Nós precisamos encontrar esse lugar de repouso, de descanso, esses pastos verdejantes, esse lugar de refrigério, esse lugar de pastoreio, esse lugar de cuidado diante de Deus. Então, não se esqueça disso, meus irmãos. Apresente diante do seu Deus, por meio de súplicas, de orações, com ações de graças, apresentem todos os seus pedidos a Deus. E Jesus mesmo me falou, nós falamos sobre isso semana passada, Mateus 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não é que não andem ansiosos por isso ou por aquilo, não, por coisa alguma.
Que nada deixe vocês ansiosos, nada. Ah, Jesus, você viveu no primeiro século, vai viver em 2021 para você ver, nesse mundo pós-pandemia, nessa doideira que a gente vive. Será que Jesus estava dizendo uma coisa aqui que a gente não poderia experimentar? O que vocês acham? Existe um lugar, meus irmãos, e nós precisamos alcançar esse lugar, e precisamos fazer isso também com as disciplinas comunitárias. Vamos avançar aqui? Então, continuando esse texto bíblico, agora no verso número 8, olha só o que diz. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Meus irmãos, nós vemos aqui duas perspectivas. Uma maneira nova de viver e uma maneira nova de pensar. Essa postura, essa atitude de uma maneira de viver, de apresentar para Deus e confiar, de apresentar para Deus e experimentar uma paz que excede todo o entendimento humano. Uma maneira de viver que não anda ansioso, preocupado. Uma maneira de viver pautada na palavra e no caráter de Deus. É uma alegria que ninguém pode tirar de nós. E agora essa perspectiva do que pensar. O que devemos pensar então, meus irmãos? Naquilo que é bom, naquilo que é correto, naquilo que é amável, naquilo que é excelente. Pensem nessas coisas. O apóstolo Paulo está ensinando um princípio muito importante. Coloca coisa boa na sua cabeça, irmão. Vira aí para o seu vizinho, para a sua vizinha. E fala, põe coisas boas na sua mente, minha irmã ou meu irmão. Pense em coisas boas. Porque, meus irmãos, se você ficar alguns minutos no YouTube, você vai começar a ver tantos vídeos de conspiração. O Brasil vai virar isso, vai virar aquilo, vai virar isso, vai virar aquilo. E as coisas vão acontecer, e vai cair um asteroide, e vai vir uma guerra. Gente, uma loucura. E o que isso vai fazer com o seu coração? Te deixar ansioso, preocupado. Olhando para a terra, olhando para coisas materiais, você se desconecta daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus de fato é, e começa a ser guiado, não por aquilo que a palavra diz, mas por aquilo que estão dizendo por aí, aquilo que estão dizendo por aí. E isso, meus irmãos, começa a matar o nosso coração. Isso não é alienação, meus irmãos, mas é solidificar a nossa vida na rocha, em palavras de vida, em palavras que trazem saúde para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. E o Deus da paz estará com vocês. A gente se enche de tanta baboseira nas redes sociais, né, de teorias e mais teorias do WhatsApp, nas fake news do WhatsApp e por aí vai. E se alimenta disso o tempo inteiro. Não para 5 minutos para orar, ou para ler a Bíblia, para fazer uma boa devocional, para ouvir Deus e se conectar com Deus. E aí vive atribulado, preocupado, descompensado, né? Nervoso. E não consegue experimentar essa paz. Mas aí, meu irmão, você quer o quê? Ou ele está dizendo, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, digno de louvor, nisso pensai. Então põe na sua mente coisas realmente boas. Para finalizar, então como nós celebramos? Como nós expressamos tudo isso que nós estamos falando aqui? Nós podemos celebrar de várias formas. Por meio da dança, da música, do riso, do testemunho, né, testemunhando as coisas que o Senhor tem feito por nós, da comida, dos amigos ao redor da mesa, da criatividade, da imaginação, das festas e datas especiais. Meus irmãos, nós precisamos celebrar. Precisamos estar com pessoas, né, que nos fazem sorrir, que nos fazem ter bons momentos. E você vai comer uma pizza juntos, vai comer um pastel, você vai tomar um sorvete, você vai fazer um churrasco, você vai cantar parabéns para alguém vai cantar parabéns para você, você celebra, você passou no vestibular, você tirou sua carteira de motorista, você teve vitórias, você multiplicou a sua célula, você passou em alguns aspectos importantes da sua trajetória. Celebre, faça isso com a sua família. Celebre, crie esses marcos na sua casa, com parentes, no Natal.
Crie esses momentos de celebração. Nós precisamos celebrar como comunidade. Por que é uma disciplina, querido? Porque isso não é automático. No automático a gente quer ficar sozinho. No automático a gente não quer problema de se relacionar com pessoas. A gente não quer ter mais panela para lavar depois de um encontro, né, com amigos ou com alguns familiares. A gente não quer ter prejuízos. Meus irmãos, mas não existe nada mais prazeroso do que desfrutar desses momentos. Mas tantas vezes a gente está tão amargurado e preocupado, querendo ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, que a gente não tem tempo. Quando foi a última vez que você chamou alguém para comer uma pizza na sua casa com você? Para assar uma carninha lá, fazer uma picanha invertida, né, Lila? Vai. Não é? Quando foi a última vez que você foi com alguém no shopping, assistir um filme, depois vão para a praça da alimentação e vocês vão dar boas risadas, mas a nossa vida virou chata demais, pesada demais, amarrada demais. A gente não tem tempo para nada. A gente está acelerado, buscando o vento, não é verdade? Coisas que vão passar, que vão ficar. E nós precisamos ter essa disciplina da celebração. Assim como o descanso é importante, como a oração é importante, como a solitude é importante, como a meditação é importante, como o estudo da palavra é importante, nós precisamos entender a importância da celebração, a importância de estarmos juntos assim, num culto, seja de manhã ou seja à noite, com frio, com vento, com chuva, com barulho, sem barulho, não importa, queridos. A importância de estarmos aqui e cantarmos uns com os outros. E ouvimos um irmão desafinado do nosso lado, depois dar um abraço nele e poder compartilhar a nossa fé, as nossas experiências, a nossa trajetória e poder passar por esses momentos sabendo que tem gente orando, tem gente que vai sentir a nossa falta, porque nós nos relacionamos, nós vivemos isso de forma comunitária. Essa é uma disciplina importante, meus irmãos, e nós precisamos entender isso. Para finalizar, eu quero ler com vocês esse Salmo número 150. Olha que lindo esse Salmo. Você pode ler comigo, por favor? Está aqui na frente, vamos ler juntos? Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem no seu poderoso firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no com lira e harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia! Quantos aqui têm motivos para glorificar a Deus, para louvar a Deus? Meus irmãos, nós precisamos fazer isso. Que os nossos cultos públicos, nossos momentos de adoração e celebração, não sejam velórios, não sejam mais parecidos com um ofício fúnebre, mas que sejam adoração ao Deus vivo. Temos motivos demais para louvar, não para andar ansiosos, para andar preocupados. O que vai acontecer? Meu Deus do céu, e agora? O que vai ser da nossa nação? O que vai ser da minha família? O que vai ser da minha vida? Ó céu, ó terra. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Olhe para o lugar certo, querido. Com isso eu não estou dizendo que você tem que ser um alienado, não é isso. Mas, meu irmão, seja alguém firmado na palavra, na rocha. Porque se não for assim, você vai ser como alguém jogado de um lado para o outro pelas ondas agitadas da vida. Que a gente possa ser alicerçado na palavra. Para a gente praticar, primeiro aspecto aqui, não viva ansioso por coisa alguma. Entregue tudo ao Senhor, com orações, súplicas e ações de graças, como nós vimos. Segundo aspecto aqui, exercite sua mente e guarde seus pensamentos. A alegria traz sentimentos positivos que irão tomar o lugar da amargura e da raiva, ansiedade e medo, mudando hábitos distorcidos de pensamentos e sentimentos. Então, cuida da sua mente, queridos. Cuida daquilo que você está assistindo, pensando, pessoas amargas, pessoas más, pessoas pessimistas. Se você fica do lado de muito tempo, de pessoas assim, dá alguns dias você está pessimista também. Você está vendo tudo da pior forma possível. Você começa a ver tudo ao contrário. Você não consegue ver nada bom, tudo está ruim, nada vai dar certo. Muda seu olhar, cuida da sua mente. Coloque pessoas cheias de Deus na sua trajetória. Participe de uma célula, se envolva, abra teu coração, peça ajuda, peça oração. Pratique essas disciplinas, meu irmão. Isso aqui certamente vão nos ajudar demais.
celebre em comunidade, expresse sua alegria em cada fase da sua vida. Que a gente celebre, não falte em culto, querido. Um cristão fake é alguém que não tem regularidade, é alguém que choveu, não vem no culto. Está calor demais, não vem no culto. Tem alguém jogando, não vem no culto. É eleição, não vou no culto. Tudo é motivo para não vir no culto. Mas um crente original, verdadeiro, não perde culto, queridos. Não perde esse ambiente de adoração comunitária, de celebração. Porque mais uma semana de vida se passou e ele tem motivos para agradecer ao Senhor. Ele tem motivos para glorificar. Ele tem motivos para celebrar, porque Deus vive. Ele pode crer no amanhã, há esperança em Jesus, Ele está no controle, Ele tem suprido, Ele tem provido todas as coisas, e Ele pode celebrar com alegria. Então, meu irmão, em nome de Jesus, pratique essa disciplina da celebração. Não falte em cultos públicos, não falte em célula, não falte em espaços onde você pode exercitar a sua fé e celebrar, agradecer, louvar a Deus. Amém? Glórias ao Senhor. Vamos ficar em pé. E vamos pensar um pouquinho sobre isso que acabamos de meditar. Feche seus olhos, meu irmão, por favor, por gentileza. Qual área você se sentiu mais tocado por essa palavra? Será que você tem andado ansioso? O que define você? A paz ou a ansiedade? A preocupação? Quantos de nós, movidos por medicamentos, e claro que tantos momentos isso é importante, não somos contra, meus irmãos, mas, na verdade, porque não estamos encontrando em Deus um lugar de descanso, um lugar de cura para a nossa alma. Estamos jogados de um lado para o outro, pelos ventos da vida. E somos instáveis na nossa fé, instáveis na nossa espiritualidade. Começamos bem e paramos. Ficamos algumas semanas bem e depois desistimos. Nós precisamos ajustar o foco, meu irmão. E talvez o seu problema é exatamente a sua mente. É exatamente aquilo que você tem colocado e recebido todos os dias no seu coração. Que você possa pedir ao Senhor nesse momento para tirar toda a amargura, toda a raiva, todo o medo, toda a ansiedade, qualquer distúrbio, que Ele possa curar você em nome de Jesus. Você se sente reprimido para celebrar, para levantar a sua voz, para louvar a Deus, para servir a Deus com os seus dons, para servir a Deus com tudo que você tem. Queria convidar você a orar, se colocar diante do Senhor. Aproveita esse momento e que Ele te restaure e te leve para um lugar de celebração, em nome de Jesus.